Agora acabamos de receber a bomba da bomba, porque o Departamento de Estado norte-americano soltou um comunicado que merece uma reflexão e uma atenção do sistema de poder no Brasil. Está aqui. O juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. O comunicado americano acrescenta: os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e incentivarem a conduta sancionada. Esse grifo que você deu aí é a parte mais importante. Vão responsabilizar todos os envolvidos, os cúmplices. E é isso que a gente está esperando. A sanção ao Alexandre de Moraes serviu de um grande alerta. E, pelo visto, tem muita gente que está com um pouco medo ainda. Não entendeu quem é o Trump e como ele joga. Tem gente que prefere ver o Alckmin conversando com papagaio sobre comércio, né? Ou senadores meio perdidos no mundo da lua, indo falar com ninguém nos Estados Unidos. A demanda do Trump é muito clara e o embaixador Ernesto Araújo fez uma análise brilhante aqui. Ele está usando o Brasil, além da questão pessoal, porque ele sofreu na pele o que o Bolsonaro está sofrendo, e ele tem simpatia pelo Bolsonaro e tudo isso, ele está usando como uma proxy. Ele entendeu que o Brasil virou um quintal, um laboratório dos progressistas para poderem criar um mecanismo total de juristocracia, censura e por aí vai. E ele não quer também permitir uma nova Venezuela no continente. Então ele está jogando pesado. E tem gente que não entendeu isso ainda. Então todos os que estão colaborando com isso serão responsabilizados. Que venha a Magnitsky para a turma toda. André Marcília, amanhã às 15h30, os líderes da oposição no Congresso Nacional estão convocando uma entrevista coletiva para tratar exatamente desses três assuntos: a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a nova versão do Lava Toga, que agora impactou pesadamente essa questão, e toda a reação ao que vem ainda por aí no Congresso Nacional. Como é que você viu hoje essa prisão do Jair Bolsonaro? Você que já fez toda uma análise nas redes sociais sobre isso, seria bom que você repetisse aqui no Bradock Show. Olha, Serrão, eu confesso que a gente vai ficando cada vez mais enjoado. Eu preciso tomar um Dramin antes de fazer essas análises daqui para frente, porque a gente já não é mais jurídico, você entende? Há muito tempo não é nada jurídico. O direito, ele está sendo utilizado como um disfarce, né? Está se travestindo de algo jurídico, algo cada vez mais explicitamente político. É só disso que se trata. Veja, essa decisão do Moraes hoje, ela é ilegal porque já era ilegal a anterior. Então não tem como você dar uma decisão legal sobre uma anterior ilegal. Ele descumpriu a cautelar, certo? Mas se a cautelar for você não poder bater palma, sabe? Qual é a cautelar? A cautelar é que eu não posso coçar o olho, então eu descumpri. A gente tem que discutir que a pessoa está sendo condenada por não poder coçar o olho e não que ele descumpriu. É um absurdo. A gente achar normal uma pessoa discutir só se ele descumpriu ou não se descumpriu, se a cautelar não fazia sentido. Qual é a cautelar? Ele pode se manifestar, mas ele não pode ser ouvido? Essa era a cautelar. Então ele pode se manifestar, disse o Moraes. Ele pode dar entrevista, disse o Moraes. Ele pode fazer pronunciamento público, disse o Moraes. Mas nenhum terceiro, a quem o Moraes chama de milícia digital e que a gente não sabe até hoje o que é, porque não está em legislação nenhuma, se esse terceiro publicar em redes, aí o Bolsonaro é punido pelo ato de terceiro. O artigo 5º é explícito sobre a impossibilidade de você, artigo 5º da Constituição, a impossibilidade de você ser punido por ato de terceiro. Mas é óbvio, como é que eu posso ser punido pelo ato dos outros? O Moraes leva a sério isso. Então assim, o Bolsonaro agora está sendo punido pelo ato do terceiro. A pessoa terceira faz e o Bolsonaro é que paga a promessa. É preso. Então assim, é um absurdo. Do absurdo, do absurdo, do absurdo. E qual é o descumprimento? Ele falou, olá Copacabana. É nesse lugar que a gente está.
A pessoa fala, olá Copacabana, alguém posta, o filho posta dizendo, eu te amo, pai, e o cara vai preso. Então, assim, e aí agora as viaturas cercam a Praça dos Três Poderes, o Moraes já tinha proibido a reunião na Praça dos Três Poderes, e em nome das pessoas que estão dizendo pra gente que, que eles estão salvando a democracia, a gente vai perdendo liberdades individuais seríssimas, como, por exemplo, a de se manifestar, como, por exemplo, regras básicas, né, de você não ser punido pelo ato dos outros, direito de reunião, como na Praça dos Três Poderes, a praça é pública. Então, isso é muito grave. Isso me parece ser muito grave. Nós estamos permitindo que o Moraes estique a corda da democracia de tal maneira que ela vai a qualquer momento se romper. E aí ele vai culpar as pessoas por terem feito isso. E aí ele vai achar que vai precisar o quê? Instalar um Estado totalitário dentro do Brasil para salvar a gente daquilo que ele fez? A pergunta que eu lhe faço é uma que eu tenho na minha cabeça desde a época da Dilma. Quando a Dilma estava implodindo o Brasil, eu brincava em algumas palestras que quem ia salvar o Brasil era o MDB, porque eram os despachantes do sistema, dos donos do poder, que queriam preservar a galinha dos ovos de ouro, não queriam ver o Brasil ir para o saco. A Venezuela é um país de uma empresa, PDVSA, uma estatal e tudo. O Brasil, digamos assim, o buraco é mais embaixo. Tem grupos fortes de interesse que não veem com muita graça o Brasil ir direto para o eixo do mal e virar esse troço feioso contra os Estados Unidos e o Ocidente. Como é que o senhor vê esse embate e como é que o senhor vê, então, a possibilidade de começarem a puxar o tapete do Lula / Alexandre de Moraes, que hoje está auxiliando o próprio presidente, para impedir essa tragédia? Olha, muito interessante isso que você levantou, né, o empresariado brasileiro, né, para onde que vai? Eu acho que o Brasil, claro, é uma economia muito mais diversificada do que a Venezuela, né, mas, infelizmente, existe uma tendência crescente de uma interpenetração entre a classe empresarial e a classe política, com a classe política dominando, né? É o sistema do capitalismo de laços, o sistema onde o que vale é a amizade com os políticos e não a produção de uma empresa. E é muito difícil se livrar desse sistema, porque ele não nasceu ontem, né? Ele está sendo criado faz muito tempo, né? Se você tivesse empresas aí no livre mercado competindo livremente e tal, e de repente, não, aí seria uma questão muito mais simples, eles se virarem contra um governo que está numa linha completamente oposta ao que é do interesse deles. Mas os interesses são todos interpenetrados, né, em termos de, bom, sei lá, de mercado financeiro, de créditos, de BNDES, de regulamentação e tudo isso. Então, eu acho que o regime, né, seja o Supremo, seja o Executivo, eles têm ali o caderninho com, olha, o que cada empresário me deve, né? Imagina. Né? E vão puxar isso na hora, né? Então os empresários não têm uma latitude. Claro, estou falando de um modo geral, né? Sobretudo certas elites aí empresariais. Ao mesmo tempo, o setor mais competitivo da economia brasileira, que é o agro, é um setor que foi muito infiltrado pelos interesses chineses, né? Portanto, um setor que estava... eu digo o setor no sentido assim, as lideranças políticas do agro, né? Acho que não é o interesse dos produtores, a grande maioria, mas as lideranças políticas estavam sim puxando o agro brasileiro para uma dependência crescente, para uma cessão crescente de soberania para a China, através de venda de terras, através de dependência em termos de mercados, etc. Então, e é o setor mais produtivo, mais importante, no fundo, da economia brasileira, aquele que melhor funciona. E não é por coincidência, né, que a economia brasileira se desindustrializou tanto e se agriculturizou tanto, né, porque é do interesse da China. A China não quer indústria brasileira, a China quer agricultura brasileira. Então, a dependência brasileira frente à China produziu isso. É muito bom ter um agro competitivo, mas não ter um agro que acaba representando os interesses, né, de um país com pretensões hegemônicas, comunista, totalitário, dentro do Brasil e no mundo.